tem hot dog. Meu Deus! Eu faço de qualquer jeito. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Peço que você abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo é o de número 5. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos outorga de mais uma noite, mais um dia, poder fazer exposição da sua santa e fiel palavra. Agradecer a Deus pela confiança aqui dos pastores Marcelo e Marcos. Para mim é uma enorme satisfação, sem demagogia alguma, poder estar ministrando aqui. Eu acompanho vocês desde quando começou a pandemia, porque eu lembro que acho que estava o Lucas, você, pastor Jorge, o Neemias, e eu lembro que eu comecei a acompanhar quando o Neemias falou sobre 2 Reis 5, do Naamã, e aí eu comecei a acompanhar vocês e eu até aprendi um bordão, um jargão novo. Essa Bíblia não é da Conde. Eu perturbo o pastor Neemias até hoje com esse jargão. Então, para mim é um privilégio muito grande poder estar ministrando aqui, porque eu sei o quão seleto é este altar para poder ter ministros que pregam de fato a sã doutrina. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, viu? Sinto privilegiado. Me faço acompanhado. Salomão tinha a morena do deserto. Eu tenho a morena de Guaianazes. Dá um tchauzinho aí, amor. A felizada. Apocalipse 5, você que encontrou o texto, dê mais um glória para mim saber que você já achou. 2. Eu estou na versão NVI, então talvez vai estar um pouquinho diferente, acredito que a maioria esteja com a Almeida corrigida. Versículo 1 diz o texto: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Preste atenção nisso aqui, eu vou repetir. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O último versículo vai ser o 9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de desatar os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. Eu peço que você feche os seus olhos e vamos estar orando mais um pouquinho. Senhor, obrigado por poder pregar a tua palavra. O Senhor falou poderosamente comigo quando ministrou em meu coração esta mensagem. Eu quero pedir a Ti para que neste momento toda a divindade possa atuar em unidade comigo.
para que na medida em que eu for pregando, o teu Santo Espírito tenha total liberdade de passear em nosso meio e consolar os corações, em interceder por essas vidas. O Senhor tem liberdade de ir salvando em nosso meio, e o Senhor, Pai, todo o poder está em tuas mãos. O Senhor é livre para atuar em nosso meio como quiserdes. Eu peço a Ti para que eu possa ter didática para poder explicar e aplicar tudo aquilo que ministrastes em meu coração. Fala conosco e fica conosco, em nome do Senhor Jesus. E você pode tomar o seu assento. O texto em que lemos é um texto muito conhecido. O texto do Apocalipse, capítulo 5, é o triunfo do Cordeiro, é a vitória do Cordeiro. O texto se inicia dizendo que havia um livro selado, aonde ninguém era digno de abrir e nem mesmo de olhar. O texto nos apresenta que não tem ninguém digno de abrir este livro no céu. Isso quer dizer que Miguel não é digno, Gabriel também é digno. Os serafins que voam acima do trono de Deus, que clamam santo, 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 eles também não são dignos. Os querubins que sustentam o trono de Deus e são anjos de batalha também não são dignos. Ninguém é digno de abrir o livro. E talvez você tenha dúvida: e o Pai? O Pai não é digno? O Pai é o juiz. E este livro estão as obras que ofendem a sua santidade. Então no céu não tem ninguém digno de abrir o livro. Então vamos olhar para outra esfera, e a esfera que é observada agora é a terra, e também não tem ninguém digno na terra. Ou seja, os reis não são dignos, os imperadores não são dignos, os Césares não são dignos, os Herodianos também não são dignos, Nero não é digno, Nabucodonosor também não é digno. Na terra também não tem ninguém digno. Se formos olhar para uma outra perspectiva, os profetas também não são dignos, os discípulos também não são dignos. Então as 12 tribos, os líderes dela, também não são dignos. Não tem ninguém digno no céu, não tem ninguém digno na terra. Uma outra esfera vai ser observada, e a esfera observada agora é debaixo da terra. E para nossa nenhuma surpresa, também não tem ninguém digno. Satanás não é digno, as hostes não são dignas, os principados não são dignos, as potestades não são dignas. Então João vai protagonizar uma cena no céu que só ele conseguiu protagonizar. Quando João vê que ninguém é digno, ele vai chorar. Eu chego a achar um pouco estranho, porque ele mesmo vai escrever no capítulo 21 e no versículo 4, que ali não haverá choro, ali não haverá pranto, ali não haverá dor. Se ali não haverá pranto, não haverá choro e não haverá dor, por que João chora? Por não ter ninguém digno. É muito simples. Primeiro, porque ele está ali em visão, ele não está ali literalmente. Ele chora porque se não tem ninguém digno de abrir o livro, de olhar para ele, todo mundo está condenado. Isso quer dizer que o Paulo estaria condenado, o Pedro estaria condenado, o João que está chorando estaria condenado, Elias estaria condenado, Jeremias estaria condenado, eu e você estaríamos condenados. Este porventura seria o fim da humanidade? Nascer, viver,
morrer no corpo e depois morrer espiritualmente, então João vai cair em prantos e vai começar a chorar. Só que um dos anciãos vai dizer: ei, João, não chores. Mas por quê? Porque acabou de chegar aqui alguém que é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Pergunta: não havia ninguém digno no céu? O texto disse isso, sim ou não? Não havia ninguém digno na terra, sim ou não? Então onde é que Jesus estava? Ele estava entre o céu e entre a terra. Ele estava no momento da visão, no Atos 1:9, na ascensão de Cristo subindo. E quando ele chega no céu, é muito tempo depois. Preste bem atenção nisso aqui. No momento em que ele é ascendido aos céus, João é jovem. Só que agora o João em visão no céu, o João está velho. Os apóstolos estão todos mortos. Antes de Jesus ser crucificado, o Pedrão pergunta para Jesus: Senhor, o que é que vai ser desse daí? Perguntando do João. E Jesus responde: o que te importa? Que ele viva e me veja retornar no meu poder e na minha glória. Ele vai ser ascendido aos céus, e quando ele chega aos céus, o João olha, e é ele, Lucas. Ele chega no céu, só que ele não está na figura humana. O texto diz que ele tinha a aparência de um cordeiro, como se tivesse sido morto, de pé. E eu gostei disso aqui. Eu fiquei em dúvida no tema que colocaria na mensagem. Não sou de colocar tema, mas dessa vez me vieram 2. E eu deixo os irmãos escolherem no final da mensagem. O tema que me veio foi: o cordeiro em 5 dimensões ou da vestimenta ao trono? Então, aquele que é digno, que vai aparecer no céu, ele é cordeiro e ele é leão. Mas ele só é leão porque foi cordeiro, e ele aparece na imagem de um cordeiro, como se tivesse sido morto e de pé. E me bateu a curiosidade, então fui perguntar para Jesus: aonde é que esse cordeiro começou a aparecer? E Jesus me mostra a primeira dimensão. A primeira dimensão, eu preciso retornar para o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3, os nossos pais vão cair. Adão tem uma ordem: ele pode se alimentar de qualquer árvore, mas ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai desobedecer a ordem. Vão dar ouvidos à proposta da serpente. Qual é a proposta da serpente? Que quando eles comerem do fruto, eles serão como Deus. Eles vão desobedecer a ordem de Deus. Por desobedecerem a ordem de Deus, por eles cometerem o pecado, eles vão sentir vergonha, eles vão sentir culpa e eles vão se esconder, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos envergonha, o pecado mostra a nossa nudez, o pecado mostra a nossa culpa, o pecado nos faz fugir da presença de Deus. É isso que o pecado faz. Ele totalmente nos desfigura, ele nos enche de culpa, ele deixa a nossa consciência pesada e nos deixa um pouco lesado. Por quê? Porque ele vai fugir. E como é que eu posso fugir daquele que eu não vou nem dizer que ele está em todo lugar, mas todo lugar está nele? Eu não tenho para onde fugir, porque se eu subir para o alto da montanha tentando fugir dele, ele vai estar lá. Se eu for para o mais profundo do abismo tentando fugir dele, ele também vai estar lá. Não tem como eu fugir daquele que está em todo lugar, porque todo lugar está nele. O homem vai pecar e vai fugir. E nessa que o homem vai fugir, ele vai perceber que está nu. A nudez revelada no capítulo 2 é uma nudez física, mas a nudez no capítulo 3 é uma nudez espiritual. O homem vai cair, vai se esconder, e Deus vai chamar o homem no espírito, meu Deus do céu.
E o homem não vai responder Deus no Espírito. Porque para falar com Deus é assim. É espiritualmente, porque Deus é Espírito. João 4. Só que nessa que Deus está chamando o homem no Espírito, e o homem não está respondendo Deus, nós vamos ter aqui uma das primeiras manifestações da graça. Por quê? Já que o homem não responde no Espírito, eu vou chamar o homem no corpo. A minha voz vai ecoar no jardim, eu vou tentar produzir fé dentro dele, porque se produzir fé dentro dele, ele vai se arrepender do pecado. Deus é o pregador modelo. Por quê? Ele vai pregar no jardim. Por que ele vai pregar no jardim? Romanos 10:17. A fé, ela vem pelo e o ouvir da... A palavra de Deus está ecoando no jardim. Adão, Adão. Ele vai fazer uso das faculdades do corpo, da audição. Se ele ouvir Adão, Adão, vai produzir fé dentro dele, pastor Marcos. E se produzir fé dentro dele, vai produzir arrependimento. Entende isso aqui? O homem está caído. A voz de Deus está ecoando para levantar o homem que está caído. O homem caído está sem força para ir até Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai até o homem caído. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Lembra do filho pródigo? Lucas 15:20. Ele está voltando para a casa do pai. Ele está derrotado. Na cabeça dele, eu me contento em ser servo. Lucas 15:20, o texto diz que quando ele estava longe e no caminho, o pai viu. Eu gostei disso aqui, porque o pai só vê quem está no caminho. Pode estar longe, mas se está no caminho, o pai vê. João 14:6, Jesus disse assim: eu sou o... Então se está no caminho, o pai vê. Pode estar caído, está no caminho, o pai vê. Pode estar para baixo, está no caminho, o pai vê. Pode estar longe, se está no caminho, o pai vai ver. Aleluia. Só que o pai não somente viu, o pai não somente falou, já que eles estão nus, porque o pecado faz isso com a gente, expõe a nossa nudez. O pai agora, ele é o sacerdote modelo. Ele vai sacrificar um cordeiro e vai cobrir os nossos pais com as vestes do cordeiro. Preste bem atenção nisso aqui. Eles estavam vestidos com a glória de Deus, mas ao pecar, eles perderam a veste de glória. Então o pai vai sacrificar o cordeiro e vai vestir eles com a veste do cordeiro. Essa veste, meu Deus, o texto apresenta que Deus fez túnicas de pele. A palavra túnica de pele no hebraico é cotonete, que quer dizer, é parecido com cotonete, mas cotonete quer dizer cobrir como uma camiseta, colocar por cima, cobrir como um casaco. Então, se o homem pecou e a situação do homem agora é exposta à vergonha diante de Deus, para que o homem não seja condenado, Deus vai sacrificar um cordeiro e com as vestes do cordeiro ele vai cobrir o homem, porque isso quer dizer o quê? Aquele cordeiro que era inocente, a inocência dele vai passar agora para o homem que está culpado. Então, a minha justiça, a minha ira que estava nesse homem, eu passo para esse cordeiro, e a inocência que estava nesse cordeiro, eu passo para esse homem. Pouca gente pegou isso aqui. Então a primeira manifestação do cordeiro é para vestir. Preste bem atenção nisso aqui. Quando o filho pródigo aparece derrotado, qual é a primeira ordem que o pai dá aos serventes? Vistam com a melhor veste. Que veste é essa? É uma veste de justiça. Cristo morreu por nossos pecados, o cordeiro inocente morreu em nosso lugar. Romanos 3:23 diz que todos pecaram
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para nós, pela justiça, pelo correto, merecemos o inferno, merecemos a ira, merecemos condenação, mas porque Cristo pagou no meu lugar, eu fui coberto com as vestes do Cordeiro e a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Então, Lucas, na primeira manifestação do Cordeiro, ele aparece para vestir. E a segunda? A segunda é no Êxodo 12. Agora ele não aparece para vestir. Aliás, corrigindo, a segunda é no Gênesis 22. No Gênesis 22 nós temos ali um Abraão. Abraão, ele vai ser provado por Deus. E eu gostei disso aqui. Porque ele não vai ser tentado por Deus, ele vai ser provado. Existe diferença entre provar e tentar. Deus não tenta ninguém, ele prova. Por que ele prova? Porque na provação ele vai extrair o que é melhor de você. A provação é para o Espírito Santo revelar o que há de melhor em você, enquanto a tentação é o diabo tentando extrair o que tem de pior em você. A tentação é fruto daquilo que é carne. A tentação é fruto daquilo que vai expor o que você tem de pior. Mas quando Deus prova é porque Ele sabe, daqui eu vou extrair o que tem de melhor. Então Deus vai provar o Abraão. Por que Deus vai provar o Abraão? Antes do Isaac nascer, por onde Abraão passava, ele levantava um altar. Ele ia para qualquer lugar, ele levantava o altar. Só que aí o Isaac nasceu e ele para de levantar o altar. Dá uma pausa no ministério. Parei de levantar o altar. Por quê? Porque agora minha prioridade é somente meu filho. Meu Deus. Então, por conta disso, Deus vai mandar ele para o Monte Moriá e vai falar assim, ó, sabe o seu filho? O versículo 2 do capítulo 22 me deixa temeroso, porque fala assim, o teu único filho a quem tu amas. Você vai sacrificar ele. Lá vai Abraão, o menino levando a lenha, Abraão levando as brasas e o cutelo, levando a lenha porque representa o filho carregando a cruz, o pai com as brasas e o cutelo representando a ira do pai. Meu Deus. Ele vai levar o menino, e quando ele está levando o menino, vai chegar o momento de sacrificar o menino, vai aparecer um carneiro. O que é um carneiro? É um cordeiro em fase adulta. Abraão vai ouvir, Abraão, não faças tal coisa com o menino, porque percebemos que temes a Deus. Então, o filho que ia ser sacrificado vai ser trocado por um cordeiro em fase adulta, que é o carneiro. Então, se na primeira aparição, na primeira dimensão, o cordeiro serve, aliás, o cordeiro veste, na segunda, ele salva uma vida. Na terceira aparição, é Êxodo capítulo 12. E em Êxodo capítulo 12 tem uma ordem para o povo. Qual é a ordem? Vocês vão sacrificar o cordeiro. E o sangue do cordeiro vocês vão colocar na verga da porta. E o anjo da morte, ao passar e ver o sangue do cordeiro, ele vai bater em retirada, porque a morte, ela não consegue combater com o sangue do cordeiro. Então a família que sacrificou o cordeiro, a família que tem o sangue do cordeiro, vai ser livre. Olha que coisa linda. Então, por causa de uma morte, nós recebemos vida. Da carne morta, nasceu uma igreja viva. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quanto mais a nossa carne morre, mais o Espírito vive. Oh, glória! Eu gosto de um autor por nome de A.W. Tozer, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: ele morreu para que possamos viver. Renuncia
cria para que possamos ter, doa para que possamos ter. Ele vê o invisível, ele ouve aquilo que é inaudível e conhece aquilo que excede todo entendimento. Aleluias. Então, se na primeira aparição ele veste com vestes de justiça, na segunda ele salva uma vida, e na terceira ele salva uma família. Na quarta aparição, agora é João capítulo 1, versículo 29. Tem um homem pregando e o povo gosta desse pregador. Ele não é raso que nem eu, ele é profundo que nem o pastor Marcos. Ele está pregando e é uma mensagem dura. Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele está pregando e o povo vai ouvir ele lá no Jordão. Os judeus, os mestres, mandaram outros judeus ir lá perguntarem para ele se ele era o Cristo. Por quê? Porque a fama ministerial está no auge. Só que ele não deixa a fama subir para a cabeça. Quando perguntaram para ele, tu és o Cristo? Ele responde, eu não sou o Cristo. Então perguntaram para ele, então, se você não é o Cristo, você é Elias? Porque havia a profecia de que Elias iria voltar, de acordo com o entendimento deles. Então João Batista mais uma vez não se deixa ser tentado pela fama e ele responde, eu também não sou Elias. Então vamos falar para ele, se tu não és o Cristo, se tu não és Elias, tu és profeta. Ele vai responder, eu também não sou profeta. E eu fiquei cagado com isso aqui, porque Mateus capítulo 11, os dois discípulos do João vão até Jesus, e Jesus vai dar testemunho de João, falando que João é muito mais do que profeta, e dos que nasceram de mulher não tem ninguém maior que ele. Jesus, João é profeta? Muito mais do que um profeta. João, você é profeta? Eu não sou profeta. Jesus, ele é profeta? Muito mais do que um profeta. João, você é profeta? Eu não sou profeta. Peraí, é ou não é profeta? É. Mas quem é não precisa falar que é. Deixa que os outros dêem testemunho dele, melhor ainda, deixa que Cristo dê testemunho dele. Aleluia, sinta a presença do Eterno aqui. Oh, glória a Deus. Se tu não és o Cristo, se tu não és Elias, se tu não és profeta, então quem tu és? Eu? Eu sou apenas uma voz. E eu sou a voz do que clama no deserto. Eu gostei disso aqui, porque ele não está dizendo que ele é a voz que clama no deserto. Ele está dizendo que ele é a voz do que clama. Com isso ele está dizendo, nem a voz sou eu. Meu Deus, aleluia. Eu não sou nem a voz. Então, se você não é o Cristo, por que você batiza? Eu só batizo com água para arrependimento de pecados. Mas está vindo um aí que vos batizará com o Espírito Santo e de fogo. E falando nele, olha ele aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se na primeira aparição ele veste, na segunda aparição ele salva uma vida, na terceira aparição ele salva uma família, na quarta aparição ele salva todo mundo. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Meu Deus, grande, aleluia. Na versão King James não está dizendo que ele tira, está dizendo ele carrega o pecado do mundo. A palavra carregar no grego é airó, que quer dizer carregar sobre si mesmo, levar sobre si. E o profeta Isaías falou sobre isso, que ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava
sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então ele veste com veste de justiça. Ele salva uma vida, ele salva uma família, e depois ele salva o mundo. Só que agora ele vai aparecer de novo. E ele aparece agora no céu. Ele aparece como um cordeiro morto. Meu Deus. Ele aparece como um cordeiro morto. E ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele foi morto numa cruz. Vamos colocar entre parênteses: ele foi morto injustamente. Em Levítico 18, versículo 5, está escrito que aquele que for morto, obrigado, Lu, aquele que fosse morto sem ter pecado, ele teria que ressuscitar. Então Jesus Cristo vai ser morto. Vão crucificar o nosso Cristo. Vão colocar a nossa culpa no nosso Cristo. Ele vai ser crucificado. Após a crucificação, ele vai ser levado ao túmulo. E o nosso Cristo venceu. E como ele venceu? Morrendo. Percebe que a morte nos trouxe vida? Percebe isso? Por meio da morte dele, eu tive vida. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Você percebe que a cruz vazia e o túmulo vazio são os únicos vazios que preenchem? Meu Deus, aleluia. É somente esses vazios que pode preencher. Aleluia, sinta a presença de Deus. Aleluia. Quando ele chega no céu, ele chega porque triunfou aqui na terra. Ele chega como leão porque aqui ele foi um cordeiro. O fato dele ser digno de abrir o livro e desatar os selos corresponde que eu e você podemos agora ser salvos. Porque ele é digno, eu e você nos tornamos filhos. Porque ele é digno. Aleluia. Vai chegar o momento em que a trombeta vai soar. Porque ele é digno. Vai chegar o momento em que os nossos corpos serão transformados. Chegará o dia que, porque ele é digno, nos encontraremos com ele nas nuvens. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor dos ares. Ele não morreu pelos anjos, mas os anjos adoram. Ele não morreu pelos serafins, mas os serafins o adoram. Ele não morreu pelos querubins, mas os querubins o adoram. Ele não morreu pelos 24 anciões, mas os 24 anciões o adoram. Ele morreu por mim e por você. E aí, vai adorar ou vai olhar para essa cara linda que é a minha? Ah, foi pouca coisa. Ele morreu por você. Porque ele não morreu, estão adorando ele. Por você que ele morreu, vai adorar ou não vai? Digno é o cordeiro. O cordeiro é digno, porque ele é digno. Você está aqui nessa noite. Aleluia. Encerro aqui com essa última reflexão. Gênesis 4. O Caim vai matar o Abel, sim ou não? Sim. O Abel é inocente. O Caim é um assassino. Ele vai chamar o Abel para o campo, vai matar o Abel.
Diz o texto no Gênesis 4 que o sangue do Abel vai clamar. Deus vai ouvir o clamor. Entenda que não é o clamor de Abel, é o clamor do sangue. É um sangue inocente que está clamando. Meu Deus. Deus vai ouvir o clamor do sangue inocente e vai falar assim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E o Abel responde de forma desaforada: sou eu, porventura, guarda-costa do meu irmão, para saber onde que ele está? E Deus responde: da terra, o sangue do teu irmão está clamando. Preste bem atenção nisso aqui. O sangue do Abel clama. Nessa que o sangue do Abel clama, Deus vai colocar um sinal no Caim. Peraí, que eu não entendi isso aqui. Não é o Caim que está clamando para poder receber o sinal. É o sangue inocente que está clamando para o Caim receber um sinal. O Caim recebe o sinal para quê? Para que o maligno não toque nele e para que ninguém mate o Caim. Gente, o Caim é assassino. O Caim é culpado. Mas por causa do clamor do sangue inocente, ele vai receber um sinal para que o maligno não toque e ninguém toque nele. O que ele vai fazer? Vai fugir. E para onde ele vai fugir? Para a terra de Nod. Aonde que fica a terra de Nod? A leste do Éden. E eu vi uma versão que não me recordo agora, que eu amei, que fica escrito bem assim: fica a porta do Éden. Eu gostei disso aqui. Por quê? Depois que recebe o sinal, o mais longe que vai conseguir fugir é para a porta do paraíso. Hebreus 12, 24 está escrito: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que clama melhor do que o sangue do Abel. Quem é o culpado pela morte de Cristo? Nós, os irmãos dele. Nós somos os assassinos. Então, o sangue dele vai clamar. Meu Deus! O Pai vai ouvir o clamor do sangue inocente. Aleluia. E vai colocar um sinal nos Caíns. Para quê? Para que o maligno não toque. Que sinal é esse? Esse sinal é o Espírito Santo. E se tentar fugir, o mais longe que vai conseguir fugir é para a porta da X, é para a porta da igreja. Porque Ele é digno, eu recebi o sinal. E porque eu recebi o sinal, a próxima etapa é me encontrar com Ele. Eu posso orar por eles? Eu posso orar por eles? Bem explicadinho, bem explicadinho. Fique sobre os seus pés. 1 milhão de glória. 2, né? Fique sobre os seus pés. Porque essa palavra mexeu tanto comigo. Porque eu merecia condenação. Eu sei que em muitos lugares, aqui não, só em outros lugares, palavra pregada e descrever que um homem é homem de Deus é se ele diz para você: eis que eu te digo e você receberá. Uma exposição bíblica nem sempre é muito bem aceita. Mas como eu sei que aqui é um lugar que gosta de Bíblia, a gente fica aqui à vontade para pregar. Eu estava cheio de culpa. Você estava cheio de culpa. Então, se cada um de nós fôssemos condenados, seria justo. Não está errado. Quem no meio de nós pode dizer: eu nunca pequei? Nenhum de nós. Só que percebe que quando Adão está caído, não é ele que vai até Deus, mas é Deus que vai até o Adão. Isso me constrangeu. Porque antes mesmo de eu nascer no corpo,
O filho legítimo de Deus entregou a própria vida para que eu fosse filho também, e você também fosse filho. Então você só é filho porque o verdadeiro filho foi sacrificado no meu lugar. Entendeu isso aqui? Entendeu isso aqui? Aleluia. Ele é digno, e porque Ele é digno, eu recebi salvação. Somos dignos dela? Não. Ela é por mérito? Nenhum. Mas apesar dos deméritos, Ele me escolheu e te escolheu. Ele te cobriu com vestes de justiça, salvou sua vida. Eu profetizo que vai salvar sua família. Profetizo uma salvação em todo mundo. Por quê? Porque Ele venceu os 4 inimigos. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo e venceu Satanás. Venceu o pai da mentira com a verdade, porque Ele é verdade. Venceu a morte, sendo morte mesmo Ele sendo a vida. Venceu o mundo e se tornou meu mundo. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Feche seus olhos. Aravacélia. Aracamanaracélia Naias. Senhor, eu não sei como está o coração dos teus filhos. Eu não sei. Mas assim como a tua voz alcançou Adão caído e levantou, a tua voz continua ecoando por todo o mundo em busca de levantar os caídos, e eu te dou graças porque alcançou os meus ouvidos. Que a tua voz continue ecoando na Ibis e continue levantando quem desanimar, continue fortalecendo quem se enfraquecer. Que a tua voz continue ecoando no nosso meio, dando força, trazendo vida, trazendo transformação. A tua palavra nos limpa, nos purifica, nos transforma. Obrigado, Senhor, por ter suportado a dor em nosso lugar. Porque, como disse o Caim, a minha culpa é maior do que eu posso suportar. Eu não posso suportar. Mas o Senhor suportou por mim e pelos meus irmãos. Obrigado pela redenção, Senhor, e por ter nos comprado por meio do sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor. A minha palavra e a palavra de toda a tua igreja é uma palavra de gratidão pelo que fizestes por nós, mesmo sem merecer. Amém? Suas melhores palmas exaltam o nome do Senhor. Vossos corações estão cheios de boas palavras. Deus seja louvado pela vida do Michael. Deus abençoe abundantemente. As crianças